A Amazônia é uma vasta extensão e permanece como o inigualável centro de biodiversidade do planeta, abrigando 3 milhões de espécies animais e mais de 3.000 espécies de plantas. Neste reino selvagem, pode-se esperar encontrar fenômenos peculiares e descobertas surpreendentes. Se inscreve no canal e deixa o like, vamos começar. Pagará, o lobo aquático. Sob a superfície da bacia amazônica, existe um mundo cheio de fascinantes, embora um tanto intimidadores, habitantes aquáticos. Essas criaturas variam desde as pouco atraentes, mais inofensivas, até as notórias, como o pagará. O pagará, também conhecido como peixe-tigre-dente de sabre lobo d'água, é sem dúvida um dos peixes mais intrigantes que você encontrará nessas águas. Sua aura mística se deve em parte à pesquisa limitada realizada sobre essa espécie, mas é sua aparência que realmente o destaca. A primeira coisa que chama a atenção são seus dentes, que são afiados e pontiagudos, alinhando suas gengivas, acompanhados por duas presas alongadas que se projetam da mandíbula inferior, medindo de 4 a 6 polegadas de comprimento. Essas presas são tão grandes que os pagarás nascem com buracos especialmente projetados em suas mandíbulas superiores para acomodá-las. Em termos de apetite, o pagará não foge de refeições desafiadoras. Não é incomum vê-los devorando piranhas como parte de sua dieta diária. Esses peixes prosperam em águas claras e de rápido fluxo, cheias de correntes, frequentemente encontradas em rios turbulentos e na base de cachoeiras. O que os diferencia como caçadores é sua tática. Os pagarás são habilidosos em mergulhar em cardumes de peixes, criando caos entre suas presas e usando seus dentes como ferramentas versáteis. Esses dentes funcionam como lanças capazes de espetar, agarrar e segurar a presa. Enquanto algumas vítimas são engolidas inteiras, outras encontram um destino mais horrível, sendo despedaçadas pelos dentes afiados do pagará. Rio subterrâneo. Todos nós estamos familiarizados com o poderoso rio Amazonas, uma maravilha natural que se destaca como um dos maiores rios do mundo. Mas você sabia que, até 2011, outro rio foi descoberto bem no coração da Amazônia? Pode parecer surpreendente, considerando a vastidão da floresta amazônica e sua densa copa que esconde muitos de seus segredos. Você pode pensar que esse rio recém-descoberto seria um pequeno riacho, certo? Bem, o Ranza, como ficou conhecido, não é um rio pequeno. Na verdade, ele se estende por uma extensão comparável à do próprio Amazonas, medindo 6.000 quilômetros. Além disso, tem uma largura que varia de aproximadamente 200 a 400 quilômetros, sendo ainda mais larga que a boca do rio Amazonas. Apesar de ser mais larga que o rio Amazonas, o Ranza não é um rio no sentido tradicional. É mais como um fluxo de água muito amplo em comparação com as águas tumultuadas do Amazonas. Então, por que nunca ouvimos falar do rio Ranza antes? Isso ocorre porque ele está localizado cerca de 4 quilômetros abaixo da superfície, e os cientistas conseguiram descobri-lo usando poços de petróleo antigos e simulações por computador. Inseto cabeça de amendoim. Em seguida, temos um inseto de aparência estranha conhecido como o Peanut Head Bug ou inseto cabeça de amendoim. É uma criatura difícil de ignorar devido à sua aparência única. Sua cabeça se parece com um amendoim, mas essa cabeça em forma de amendoim não é apenas para exibição. É um disfarce inteligente que ajuda esses insetos a se protegerem de predadores em seu habitat natural. O que é ainda mais intrigante é que esses insetos têm uma arma oculta em seu arsenal e podem liberar uma substância mal-cheirosa como tática de defesa, adicionando às suas habilidades astutas de sobrevivência. Esses insetos vêm em várias cores que correspondem ao seu entorno, tornando-os mestres da camuflagem, o que os ajuda a evitar estar no cardápio de outras criaturas. Mas isso não é tudo, o Peanut Head Bug tem outro truque fascinante nas asas, ou melhor, em suas asas. Ele exibe um par de grandes olhos falsos que dão a impressão de um inseto maior e mais assustador, dissuadindo ameaças potenciais. Se isso não fosse legal o suficiente, esses insetos ainda têm uma característica luminosa que os ajuda a brilhar no escuro. Apesar de sua aparência incomum,
Os insetos Opinut redbugel desempenham um papel vital em seu ecossistema, atuando como polinizadores que ajudam as plantas a crescer e prosperar. Fossos em formato de anel. A paisagem da Amazônia brasileira é marcada por uma série de enormes fossos em formato de anel, antigas obras terrestres que antecedem a própria floresta tropical que agora cobre a região. Essas características apresentam alguma semelhança com as linhas de Nazca encontradas no Peru, mas seu propósito permanece um mistério até hoje, continuando a intrigar arqueólogos. Ao longo do tempo, foram apresentadas várias sugestões sobre as estruturas. Alguns acreditam que poderiam ter sido locais de sepultamento ou servido como uma forma de defesa, mas a verdade permanece elusiva. Há até uma teoria mais selvagem circulando, sugerindo que esses anéis poderiam ser marcas deixadas por OVNIs que pousaram antes da floresta começar a crescer. Uma pergunta que persiste é como as pessoas antigas criaram esses anéis. A resposta para isso também está envolta em incerteza. Não há evidências concretas de que as ferramentas necessárias para criar esses anéis sequer existiam durante o período em que foram construídos. Essas estruturas antigas continuam a nos intrigar, lembrando-nos dos segredos escondidos no coração da Amazônia. Alienígenas. Algo aconteceu em 2011 na região do Mamu, no Brasil. Durante uma viagem, 2 turistas britânicos tiraram algumas fotos, e em uma delas, algo extraordinário foi capturado. Enquanto a câmera está focada em algumas crianças vistas ao longe, atrás delas há uma luz prateada, e não muito longe dessa luz, há algo que se parece com um ser extraterrestre espreitando ao fundo. A pessoa que notou essa estranha figura foi Michael Cohen, um escritor conhecido por seu fascínio por fenômenos paranormais. Esse ser não se assemelha a nenhuma forma de vida que conhecemos, mas tem uma forma um tanto humanoide. O que torna isso ainda mais assustador é que a região de Mamu é conhecida por muitos avistamentos de OVNIs. Algumas pessoas até pensam que alienígenas estão presentes nesse local devido à sua diversidade natural. O governo brasileiro também ficou intrigado e conduziu uma operação secreta chamada Operação Purtu, onde enviaram o exército para investigar a presença de alienígenas na região. Eles mantiveram essa operação em segredo por anos, até que finalmente foi desclassificada. Arapaima. Nossa lista de descobertas aterrorizantes na selva amazônica não estaria completa sem o arapaima. Ele é o maior peixe de água doce com escamas do planeta. O maior arapaima já registrado pesava 440 libras e media 15 pés de comprimento. Isso é um tamanho impressionante, mas o que é ainda mais fascinante sobre esse peixe é o seu incrível mecanismo de autodefesa. Seu corpo é revestido com escamas mineralizadas duras que servem como um escudo natural contra predadores temíveis como piranhas. Essas escamas são tão notáveis que os cientistas até estão explorando a ideia de usá-las para criar armaduras à prova de balas. Isso mesmo, esse peixe é uma potencial fonte de inspiração para futuras tecnologias de proteção. Mas o arapaima tem ainda outro traço surpreendente. Ao contrário da maioria das espécies de peixes, ele realmente pode respirar ar. A cada 5 a 15 minutos, ele precisa subir à superfície para respirar um pouco de ar fresco. Embora essa habilidade seja uma dádiva de certa forma, também pode ser uma maldição, já que os pescadores acham mais fácil capturar o arapaima devido a esse comportamento. Para completar, o arapaima não é apenas uma maravilha da natureza, mas também uma iguaria. Um único peixe pode fornecer uma quantidade considerável de carne saborosa, tornando uma captura muito desejada entre os moradores locais. Não é de surpreender que eles estejam sempre de olho em uma dessas incríveis criaturas. Sanguessugas T-Rex. Você pode ter ouvido falar de sanguessugas antes, mas a sanguessuga Tiranossauro Rex é algo completamente diferente. Não deixe o nome enganar você, esse pequeno ser geralmente tem menos de 5 centímetros de comprimento, no entanto, seus dentes estão longe de serem pequenos. A sanguessuga T-Rex possui 8 presas afiadas, cada uma com impressionantes 130 microns de altura, invisíveis a olho nu. Isso pode soar minúsculo, e cada dente é tão fino quanto um fio de cabelo humano, mas isso é 5 vezes maior do que os dentes de uma sanguessuga comum.
Em outras palavras, esses pequenos terrores têm uma mordida bastante feroz. O que diferencia a sanguessuga T-Rex das outras é seu hábito perturbador de se locomover para o interior de suas vítimas. A sanguessuga T-Rex usa esses formidáveis dentes para serrar os tecidos de mamíferos em orifícios que podem incluir olhos, uretras e reto. Sim, é tão assustador quanto parece. O primeiro encontro conhecido com essa criatura inquietante aconteceu quando um espécime foi removido do nariz de uma menina na província de Chanchamayo, no Peru, em 2007. A menina frequentemente tomava banho em lagos, rios e córregos na região amazônica do Ona, no Peru, e sentiu uma sensação estranha de deslizamento na parte de trás do nariz. Surpreendentemente, por mais assustador que possa ser, a sanguessuga T-Rex pode desempenhar um papel no futuro da medicina. Pesquisadores do Museu Americano de História Natural, na cidade de Nova York, estão estudando essa criatura com a esperança de desenvolver medicamentos para prevenir a coagulação sanguínea.